É o que aconteceu com os motoboys. Os motoboys não entendem, alguns motoboys não entenderam o porquê que era firmeza parar agora. Era firmeza. Uhum. Aí o que acontece? Os outros que pararam, alguns, né? Não vamos botar na conta de todo mundo. Ao invés do cara chegar, mano, sentar com o cara e explicar, irmão, é firmeza parar, é só 2 dias. Não vai te quebrar a perna 2 dias. Então. Aí você tem aquele monte de vídeo do cara os apavorando o outro cara. Quando você apavora um cara, mano, você perde 100. Perde. É simples mas assim. se você Você apavorou tem um cara, você empresa- perdeu 100. Mas é por isso que eles precisam de organização, né, cara? Por isso que o sindicato é firmeza. É. Mas se você tem um sindicato que atua com uma empresa, você pode pagar esse cara. Opa, fica aí em casa aí. R$100, R$200, isso já... Porque você já tem, ameniza. porque você já tem um uma caixa. Exatamente. Você já tem um caixa. Exatamente. a gente tá vendo- Nesses casos você teria que ter um caixa, né? No Sim. caso do Pra bancar CLT a normal, galera. você simplesmente Uhum. só, o cara não Mas vai. você quer pegar uma Ele real, protege. assim, um número, só pra gente ter uma ideia? O Meurin ontem teve com um cara de sindicato aqui. Ele soltou, no sindicato dele tem 32 mil pessoas. Pô, será que durante um ano você não consegue fazer uma reservinha com 32 mil colaboradores É porque não mensais? é uma reserva pra você pagar um mês do cara. É, Mano, sim, querendo ou não, sim. 2 diazinhos que você parou no iFood ali já dá um quebra. Uhum. Dá um quebra. Os caras podem ter falado que não dá, mas dá, mano. Mas o Dá, que eu acho... Dá porque que hoje a esses população já modelos- acostumou com o iFood, irmão. Acostumou. Não tem... Entendeu? E você tem uma demanda recorrente, porque é o seguinte, Mas- imagina o seguinte, o cara que só pediu o iFood, ele não vai em lugar nenhum mais. Uhum. Mas se ele fica 2, 3 dias sem iFood, ele vai na esquina e descobre que tem um cara ali que tem um rango dos mais bom. E que não precisa nem pedir no iFood mais. Ele pode ir lá e buscar todo dia. Mas o aí iFood é- perde é- esse cliente. Ele sabe disso, entendeu? Aí ele é quer o manter negócio o cara. é o negócio da gente fala assim, né? Quando a gente brinca na empresa, que fala assim, ó, não falte. Porque senão os caras podem perceber que você não é tão importante. Exatamente. necessário, né? Cara, mas o iFood e a Uber, eles têm um sistema muito complicado pra você barrar assim, que é o sistema da dinâmica. E eles têm a doação também. Porque o sistema da dinâmica faz com que, se o cara tá na ativa, ele receba muito mais porque não tem ninguém trabalhando. Então, ele prejudica completamente qualquer possibilidade de greve. Porque ele remunera na mesma proporção em que tá faltando gente, ele remunera o seu serviço. Então, porra, no dia em questão que opera uma greve, 5, 6 vezes mais caro é o Uber, as pessoas pegam. As pessoas Joaninho, deixa eu pegam. te falar. Isso aí... Pro cara ó, que tá furando, vale a pena. A gente trabalha no Mercado Livre desde 2009. Isso aí é uma conversa pra enganar a trouxa e depois só o Mercado Livre que ganha com a parada. Vou te dar alguns exemplos do Mercado Livre. Ó, a partir de hoje, quem responder todas as perguntas em menos de 1 hora vai vender 15% a mais no dia. O que isso fez com a galera que vendia no Mercado Livre? Porra, Pode eu um só cara de um respondia toco na ali, ó. parte da manhã e à tarde. Agora eu vou ter que responder o dia inteiro pra vender 15% a mais. Eu preciso vender 15% a mais. O cara começou a ficar o dia inteiro, inclusive na parte da noite, respondendo pergunta em menos de 1 hora pra vender 15%. É a pressão que os caras colocam nos motores. Só que aí, de repente, meu irmão, todo mundo tava respondendo em menos de 1 hora e aí já não era 15% mais. Óbvio. Era 10, era 5. Ó, agora se você não responder, meu irmão, na verdade você vai vender 20% a menos. O que E, era e ó, o que era bom ferro, virou é bom. ferro. O que eu sempre falo é o seguinte, ó, imagina que você tá preso a essa empresa. Que nem eu citei o YouTube. A gente trabalha com o YouTube, a gente sabe que o YouTube às vezes é muito ingrato, velho. E o YouTube tem uma malandragem que é o seguinte, ó, eu tô vendo que você tá fazendo uma coisa suspeita, mas nós dois estamos ganhando. Vai que vai. Aham. Mas um dia, Sim, do dia sim, pra noite, sim, eu mudo todas sim. as regras. Mano, quem é youtuber, ele nunca precisou fazer uma revisão de todo o seu conteúdo. Porra, No meu várias- caso, sabe o que isso significa? É uma revisão de 4.000 vídeos num canal só. Nossa. É esse tipo de revisão que eu tenho que fazer, porque tal regra mudou. E tal regra muda e não muda a partir daquele Daquele conteúdo que você dia. cria. É Tudo que retroativo. você já fez. Aí você tem Isso que vir é lá assustador, corrigindo. velho. Tomou um strike por causa de alguma coisa. Aí você tem que ir lá e passa, pô, mano, mas será que eu cometi essa gafe aqui em outros lugares? Aí você começa... Tem youtubers que fazem o quê? A cada 1 ano ele zera o conteúdo de 1 ano pra trás. Pra se acontecer isso, ele tem que fazer
Porque às vezes são vídeos que estão te dando o quê? Nada. 50 visualizações, 20 visualizações, porque eles são muito antigos. Ou seja, eles não... entendeu? Ele é como se fosse uma mercadoria vencida numa prateleira. Sim. Eu tenho a opção de ficar puto e me juntar com vocês do podcast Três Irmãos, vamos juntar com o Flow, vamos juntar com o Podpah, vamos juntar com todo mundo e vamos lá no YouTube reclamar? Tenho. Vale a pena? Não. Por quê? Porque a gente ganha bem. Não só Simples isso. assim. Mas No nosso caso, isso, já não vai, a gente nem ganha bem, tá? A gente só não vai porque não é bom. Vou te dar outro exemplo de sacanagem dos caras. Você já deve ter comprado alguma coisa escrito fulfillment no Mercado Livre. Já. Entrega Isso full. aí é sacanagem. O que rolou da entrega full? Eles criaram o depósito full, sei lá, 2015, 2016. E aí a propaganda era sempre assim. Cara, velho, por que você tá com essa loja aí, bicho? Fecha esse negócio, bicho. Manda sua mercadoria tudo pra cá. Eu vou armazenar pra você, eu vou faturar pra você, eu vou entregar pra você muito mais rápido em todo o Brasil e não vou te cobrar nada pra você colocar aqui. Fecha essa loja sua, vai pra praia, velho. Vai morar na praia, vai morar onde você quiser, trabalha de casa. Ó, pede, você só vai... Enganar o cabeleiro! Você só vai comprar e vai mandar pra cá. E a galera tudo, ó, pá, mandando. Deu na pandemia. Você não pagava nada pra armazenar nada. Uhum. Cara, deu na pandemia, velho. Todo mundo desesperado mandando mercadoria pro full. Pá. Todo mundo mandando. Era fila de caminhão pra entrar no full. Você não podia trabalhar, você lembra? Você não podia abrir sua empresa. Era fila de caminhão pra entrar no full. E lá trabalhava. Lotou o depósito dos caras. Não cabia mais mercadoria, de tanta mercadoria lá dentro. Aí os caras viram e falaram assim... Beleza. Ó, da noite pro dia. A partir de agora, um copo. Ficou aqui mais de 60 dias, é R$1,50 de aluguel por copo. Um celular que é maior aqui vai ser R$4,50 por copo, por celular. Uma panela que é maior que o celular, ficou mais de 60 dias, R$40 por panela. E os caras começaram a cobrar aluguel de toda... Não era de espaço, não, era de produto. Aluguel de produto que tava lá dentro. Teve cara que teve que pagar aluguel de R$100 mil, velho. De mercadoria lá. Pô, mas... Teve um mês que eles queriam cobrar R$400 mil de aluguel nosso. R$400 mil de aluguel nosso. Vocês são muito ricos, eu não tenho problema de R$400 mil. Ou tira a mercadoria, você paga o aluguel. Não, e aí você fala aí assim... todo mundo tirando a mercadoria. Não, eu vou tirar. Ele vira e fala assim, mas não dá conta de tirar. Você tem que esperar. Fé Maria. Aí tá ligado outra sacanagem? Tudo que você mandava pros caras durante esse tempo que você tava trabalhando e mandando mercadoria pra lá, era nota direto do fornecedor. O fornecedor entregava lá. Aí os caras recebiam a nota, mapeavam no sistema deles, começaram a medir curva A, o que vende mais, o que vende menos, e de repente os caras começam a ligar pro teu fornecedor e falar assim, ó, aqui é a equipe de compra do Meli, a gente tá querendo comprar esse produto aqui seu, vamos comprar não sei quantas mil peças, vamos colocar em evidência, não sei o quê. Os caras começaram a tomar todos os produtos da galera, velho. Todos os produtos da galera. Quando eu trabalhava com sucata, acontecia muito de alguém chegar e me ligar e falar assim, pô, mano, eu tenho uma sucata pra retirar aqui. Por exemplo, alguma empresa demoliu algum lugar e tal, tinha muita sucata. Aí eu chegava lá com a Kombi, aí eu via que, mano, era coisa pra eu pôr numa caçamba. Aí eu olhava e falava assim, mano, nem que eu tenha que dar 5 viagens, eu não vou pôr uma caçamba aqui. Porque se eu ponho uma caçamba, o que acontece? Cara, todas as caçambas têm o telefone do cara. Aí das duas, uma. Ou o cara liga pra saber quanto eu tô ganhando, ou o cara deixa eu carregar aquela e a próxima ele já liga direto. Ou, o que já aconteceu comigo, o cara, da onde eu fiquei esperto, não foi pelo cara de quem eu ia comprar. Eu fiquei esperto por causa do cara pra quem eu ia vender. Que eu falei assim, ó, bota uma caçamba ali que eu preciso... Não vale a pena, né? Eu tirar com a perua e tal, na maior boa fé. Uhum. Aí o cara foi lá e botou a caçamba a primeira vez, eu enchi a caçamba, o cara levou. Aí, quando eu fui buscar a próxima... Fui lá pra pagar o cara e tal, o cara falou assim pra mim, ó, negão, da hora... E tal, mas você não precisa mais vir não, porque por exemplo, eu comprei naquela época o jornal a 20 centavos, ele falou assim, ó, o cara falou que me pagava 3 centavos. Te atravessou. No jornal. Me atravessou. Quem me atravessou não foi o cara. Uhum. Foi o outro, que ele falou, não, o cara me ligou, falou...
E ele ainda falou na inocência do tipo, como que estivesse me ajudando, tá ligado? Porque você vê que o cara nem se tocou de que o cara tinha furado meu olho. Então, foi cara, basicamente isso que o Mercado Livre fez com vocês. iFood, Uber, esses caras são filha da puta, velho. Mas o que eles puderem fazer pra ferrar com eles vocês, vão isso? fazer. Esses dias eu até tava vendo um vídeo do Mamãe Falei, e o Arthur virou e falou assim, cara, sobre a galera do Break, né? Ó, essa manifestação é legítima, eu apoio os caras, tem que reivindicar mesmo, tá pagando pouco por corrida, o combustível aumentando, o preço de tudo aumentando, os caras tá recebendo 1,50 por quilômetro, tem que receber mais e tal. O problema é que não é assim que resolve. Pra resolver, tem que abrir mercado, tem que deixar outros iFood vir, tem que deixar outros Uber vir. Meu irmão... No papel mas os caras já estão tão grandes que não deixam. Os caras virou monopólio, velho. Os caras saem comprando tudo. Virou, pô. Se não tiver uma porra do... Virou monopólio. Não virou, pô. Isso sempre vai tender pro monopólio. Sempre vai tender pro monopólio. Por isso o ANCAP de merda. Tem que ter Estado, caralho. Aqui, ó. Ai que fome, ó. É Magalu, dos ó. cara, velho. É Ó, dos caras. não, ó, ai que fome é da Magalu. Tem nada a ver com o iFood, não. Aqui, ó. Me leva, ó. Aplicativo dos caras da cidade, ó. Você acha que só iFood... Olha quantas corridas eu tenho com os caras aqui, ó. aplicativo de cara da cidade é legal. Não faz cosquinha nos caras, meu. Mas, meu Não querido, faz cosquinha. todo serviço é local, A cara. hora que crescer, a Uber compra, a hora que crescer o iFood compra. Presta atenção. Mas se tá comprando é porque tá fazendo prejuízo, Eu acho que a questão, porra. no caso dos motoca, nem é essa. Calma. A questão é aquilo que você falou de você ter que ficar lá respondendo pergunta. É da plataforma criar meios pra te deixar preso. Aquela plataforma. Não é uma questão só de concorrência. Por exemplo, ó, você já reparou, não sei se vocês já estão ricos, não é mais vocês que fazem os cortes, né? Vocês têm logo uma... Pra quem não sabe, aqui tinha uns 50 moleque aqui pedindo ajuda pra mim aqui, ó. Faz uma semana que eles estão prendendo eles numa sala aqui, só fazendo corte. Mas, por exemplo, ó, se eu fizer um corte e eu colocar esse corte no TikTok, se eu colocar esse mesmo corte depois no Instagram não sobe. Sim. Entendeu? Por quê? Porque não sei qual que é o contato que eles dois têm, que eles sabem que o corte foi produzido, foi colocado lá primeiro, e vice-versa. Então é isso que eu tô falando. Às vezes às vezes a plataforma cria mecanismos que te prendem a ela. Seja um mecanismo financeiro, seja um mecanismo de, você tá muito tempo sem trampar, entendeu? Por que você tá muito tempo sem trampar? Você não tá parado, você tá fazendo trampo para outras. Entendeu? Que nem eu gosto de citar a internet, por quê? Porque a gente consegue flexibilizar isso. Eu consigo fazer conteúdo pro Instagram de manhã, eu consigo fazer depois, eu sou seu pai, que é um canal, depois pra minha live maior, depois eu faço lá pro TikTok, eu consigo. Mas eu acho que vai chegar o dia em que essas plataformas vão dizer assim, negão, ou você fica aqui, ou você fica aqui, ou você fica acolá. É que eu acho que ainda porque a gente ganha bem, eu acho que ainda não chegou esse ponto de revolta nos criadores e nem das plataformas de chegar e falar assim, tá na hora de eu querer esse cara só pra mim. Sem um contrato. Mas pelo menos o cara mete um contrato na mesa. Vai te cobrar fidelidade. No passado o Facebook fez isso, sabia? Dedicado nessas ideias que você tá dando aí. No passado o Facebook meteu o contrato na mesa. Amanhã o YouTube vira, vou pagar 20% a mais pra você ficar aqui, ó. Só aqui. Dia de senha. Vou pagar 20% a mais. Não, mas aí vai acontecer que nem Mercado Livre, pô. Tu vai ser enganado igualzinho Mercado Livre. Mas é isso, velho. A galera cai, meu irmão. Aí daqui a 6 meses vai ser 15, aí 10, aí 5. Você tá lá com monetização lá de 10 mil, ó. Se você ficar aqui exclusivo, é 12 mil todo mês. Você sabe que se você hoje for entrar no YouTube, pra você monetizar, a regra ainda é a mesma. 1.000 inscritos, 5 mil horas por ano. Certo? Se você não bateu isso daí, nos seus vídeos já vai entrar comercial. A regra agora mudou. Antes não entrava. E agora já Agora entra, mas você não recebe. Mas vocês estão entendendo errado, cara. Vocês estão entendendo errado. Presta atenção. Então fala, meu. Qual que é a diferença entre uma coisa e a outra? O Facebook, ele tentou fazer isso. Por que ele não conseguiu? Porque existe um custo pra fazer isso. Toda vez que uma empresa te sacaneia, ela tá pagando. Você só não tá ligado como é que funciona. Mas você vai corroendo as preferências do cara. E aí você vai abrindo espaço para concorrência. Veja só, você hoje não acredita que o iFood não é a empresa que deveria ser.
Porque se você acreditasse, você diria, porra, calma aí, as pessoas vão preferir o meu produto. Você não acha que você poderia fornecer algo melhor do que o iFood. No final das contas, se a gente acha, a gente arruma o dinheiro e faz. É muito claro aqui. Você conhece pessoas o suficiente para chegar. Ou então, alguém com um potencial financeiro muito significativo. Ó, iFood deu mole aqui, ele fez um modelo completamente insustentável para os motoboys. Vamos ganhar dinheiro com o iFood aí? Vamos fazer ele comprar a nossa empresa? Vamos, porque essa é a questão, né? Se eles vão comprar a empresa, vai comprar o Me Leva quando crescer. Se esse é o caso, então eu vou ganhar dinheiro com essa porra. Eu vou prestar um serviço bom no primeiro momento, eu vou prestar um serviço justo no primeiro momento, e o iFood eventualmente me compra. Só que, olha o lance. Tinha um cara que fazia bastante isso. O nome dele é J.P. Morgan. Os caras mais ricos do mundo, ok? Sabe quantas vezes o mesmo cara vendeu uma empresa para JP Morgan? 6 vezes no mesmo segmento. Em determinado momento você tá proibido de comprar empresa para esse segmento. E aí, de fato, fez a concorrência. Por quê? Porque não valia mais a pena comprar. Boa parte das aquisições, as pessoas não falam isso. Boa parte das aquisições termina em fracasso. Porque você coloca a sua equipe para gerir ali e ele não consegue tocar da forma que tocava antes. Boa parte das fusões termina em fracasso. Mas o Motoca não tá no iFood porque a grana é boa. Mas o Motoca tá no iFood porque o Carrasco Estado fez fazer o iFood virar uma saída. Porque, mano... Não, é lógico que ele tá porque a grana é boa, pô. Não, precisa ser melhor que as alternativas, pô. Que é isso. Quando você bota no papel, o seu lucro tá no tempo. O seu lucro tá na flexibilidade. Não, mas tu já viu alguém que trabalha assim, a grana tá melhor do que as alternativas? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, qualquer empresa, em qualquer trabalho que você for hoje, você vai CLT, você entra a tal horário, sai tal horário. Isso. Trabalha 6x1. Às vezes o cara do iFood, ele trabalha mais do que 6x1 e mais do que as horas tal. Mas ele tem flexibilidade de horário. Mas se ele pagar abaixo de uma determinada faixa, mesmo com essas condições, o cara não vai entrar, pô. Ah, aqui nesse país não sei não. Não, mas eu vou te falar, então, o que acontece no caso real. O pessoal da direita adora falar assim, se jogar uma carteira de trabalho aí, todo mundo corre. Sabe o que eu falo quando o povo fala isso? Eu falo, eu sou o primeiro a correr. Eu corro e ainda levo uma turma assim ainda. Mas sabe o que é a parada do Motoca em específico? É o seguinte, Meurinho, e de muita gente. O cara não tá lá, não é porque tem o melhor salário, é porque lá ele consegue melhorar o salário. Às vezes o cara tem um trampo real e depois ele ainda ele consegue trabalhar mais, e aí na CLT ele só pode trabalhar talvez 8 horas e talvez poderia mais o extra pro empregador, o contratante não compensa pagar extra, ele só paga aquele tanto. Rapaz, tem um Uber aí que roda 14 horas por dia, meu. O cara trabalha não menos. O cara põe no Uber, mais. No 99. Mas não é porque ele tá ganhando bem, é porque lá ele consegue trabalhando muito mais, no final do dia, um somatório significante. Não precisa ser não porque foi bom. Ele poderia trabalhar em outro lugar e ganhar menos. Tem alguma coisa que a gente faz. Se a mulher dele ligar e falar assim, corre aqui rapidinho pra trazer umas fraldas pra nossa filha. O cara vai e sai. Mas, Robertinho... Tenta fazer isso em qualquer outro também. Não vai, né? Isso é parte da remuneração. Eu concordo com você. Isso é parte da remuneração. O fato do cara ter mais tempo é parte da remuneração. Ele muitas vezes pode Mas ele ganha mais, mas ele tá ganhando menos no valor. Mas calma. Mas o lance é... Existe um valor mínimo que esse cara não vai pra rua. Existe um valor mínimo que esse cara fica em casa. Se a Uber pagar abaixo desse valor mínimo, o cara não trabalha. Só que a Uber faz essa conta. Ela fala assim, eu vou te dar o valor quase mínimo. Então, essa é a parada. Essa é a parada. Quanto mais a exigência dos motoboys aumenta, quanto mais capazes eles são de se unirem em prol dos seus interesses, mais esse valor mínimo aumenta. E tem a coisa também demora pro cara pegar a malandragem do trampo. Que é o que por exemplo, nós aqui, ó, eu que já sou youtuber há muito tempo, eu sei o horário que eu tenho que postar vídeo, eu sei ler um algoritmo, eu sei ler o Analytics, eu sei ficar olhando pro algoritmo, eu fico de olho na mudança das marés. A mesma coisa é o cara que é Uber. Tem cara que é Uber aí e faz mó nota por dia. Tem cara que é Uber que trabalha o dia inteiro e quando você vai pôr no lápis ali quanto ele ganhou realmente, ele acha que tá ganhando porque ele só tá vendo o bruto, né? Uhum. Mas quando ele faz a conta do líquido, ele vê que ele ganhou pouco. Aí fica naquela coisa de, caraca, eu trabalhei 15 horas e ganhei só isso. O fulano trabalhou 8 e ganhou mais do que eu.
Porque o fulano que trabalhou 8, ele já conhece a malandragem do... Ele Sim. sabe o horário que é bom, ele sabe qual corrida ele tem que pegar, ele já... A rota Os tem isso melhores também. lugares, Muita gente que tudo. às vezes você vê reclamando, muito cara fala assim, pô, eu prefiro a Twitch 1000 vezes ao YouTube. Eu falo assim, mas tu faz live de quando? Ah, eu faço 5 horas de live na Twitch. 5 horas. Eu falo, irmão, tu é doido? Eu só faço 2 e vou te falar, mano, a minha live é eu rachando o bico, é o trampo mais fácil do mundo. Entendeu? Mas tipo assim, mas por quê? Porque aquele cara, de repente, ele veio pro YouTube e aí ele falou, pô, mas lá no YouTube eu soltava um vídeo, dava 100, 200 acessos. Aqui na Twitch eu faço 4 horas aqui de live aqui e eu tô tirando mais do que isso. Tô arrebentando. Já pra mim, 4 horas de direto numa live é trabalhar pra caralho. A última vez que eu fiz isso, eu fiz na PAN e eu nem era apresentador, pilhado apresentador. Eu falei, mas como é que tu fala por 4 horas, irmão? Você entendeu? Então, tipo assim, tem a malandragem do trampo também, mano. Eu não consigo entender como é que se... agora eu tô começando a entender. Até outro dia eu ficava olhando pra galera do Instagram e falava, mano, peraí, vocês fazem um conteúdo e no outro dia não tem mais aquele conteúdo no story, né? Sim, story. Como é que alguém paga por isso, velho? Eu ficava inconformado com isso, sabia? Ah. Enquanto que eu, quando fazia uma publi pra alguém, a publi ficava lá eternamente. Sim. Naquele meu vídeo. E pra mim isso fazia muito sentido, tá ligado? Aham. Não, mas tem uma questão aí. Porque o cara pegou a malandragem no Instagram e eu não. Não, mas o cara no Instagram, o cara que tá consumindo o Instagram, ele tem a tendência de voltar rápido naquele post. Então, se você tem um story que vai esperar 24 horas, pô, eu tenho que ver hoje o que o negão colocou. Ah, tá. Ele tem a coisa do... É, entendi. Entendeu? Entendi. Então, dá uma noção, tipo, muito mais imediata. Eu quiser, por exemplo, hoje um retorno rápido, dificilmente eu vou com um cara do YouTube. Eu quiser um retorno a longo prazo, eu vou com um cara do YouTube. Mas se eu quiser um retorno rápido, eu vou com um cara do Instagram. Que eu vou saber hoje mesmo se foi bem ou foi mal a pub. Enquanto, nesse caso ali, um vídeo às vezes pode demorar uma semana pra engatar mesmo, pra você ver o vídeo bombando. Verdade. Entendeu? E esse cara não tem tanta pressa assim. Então o Instagram tem essa característica. Mas pra mim, Baixa esse mais lance... esse ar aí, mano. Vocês estão tudo de blusa aí, ó. Põe no 25, 24. Tá no 22. Eu acho que eles não vão deixar aumentar tanto assim. Ah. Mas o lance pra mim é o seguinte. Não, mas Eu é que o entendo essa Alessandro é preocupação. friorento, velho. Não adianta você olhar com esse cara, não, bicho. Nunca vi um cara tão, né, com frio desse tanto aí. Né, eu vim de camiseta normal, que o pessoal do meu canal brigou. Falou, caramba, você vai de camiseta regata nos podcasts? Da última vez você veio. Não, em bermuda, outro dia brigaram comigo. Aí eu falei, mano, eu fui lá no tubarão da bolsa lá, o camarada tá de bermuda. E o cara fala de ações, mano. Eu nunca mais